A gente nunca sabe qual será o dia de amanhã, mas de uma coisa a gente sabe, a nossa intuição, o nosso interior, ele tá o tempo todo nos guiando, nos orientando, como uma seta mesmo, como uma bússola, para aquilo que tá por vir. E se esse vídeo tá chegando para você, é porque você, assim como eu, está vivendo um novo capítulo da sua história. Coisas novas estão chegando, uma nova forma de viver, uma nova estrutura de vida. E no episódio de hoje eu queria, na verdade, abrir um novo capítulo da minha vida com vocês, compartilhando um pouquinho de coisas muito íntimas e que até então eu não havia compartilhado dessa forma. Loba maravilhosa, você está no podcast Loba Deusa, eu sou a Bia Viana e esse é um espaço onde eu inspiro mulheres a colocar o seu brilho no mundo, sendo elas mesmas, sem medo de desagradar. Confesso que eu tô um pouco nervosa, mas vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês um novo capítulo da minha história, né? E que, na verdade, não começou agora, porque todo recomeço, todo nascimento na nossa vida, ele pede que um ciclo se encerre. Quando a gente fala assim, eu quero uma vida nova, primeiro a gente tem que estar disposta a deixar ir a vida que a gente tinha antes, né? E isso envolve despedidas, isso envolve encerramentos e finalizações. E tudo isso começou há 2 anos atrás, com o nascimento do Dudu, que há 1 ano atrás o meu avô também faleceu. E esses foram dois marcos, assim, muito, muito profundos na minha vida. Primeiro porque com o nascimento do meu filho, uma nova mulher começa a nascer. Quem é mãe aqui vai entender. Mas logo que a gente vira mãe, é como se a gente olhasse para a vida que a gente tinha antes, para a pessoa que a gente era antes, e nada daquilo mais faz sentido. A forma como eu via o mundo, que eu pensava sobre a vida, nada mais faz sentido. E há 1 ano atrás, o meu avô, ele faleceu. E ele era uma pessoa muito querida, assim, pra mim, sabe? E ele foi um exemplo de vida pra mim, de, de generosidade, acho que em primeiro lugar, mas também um exemplo muito daquilo que a gente não quer fazer, sabe? E, e uma das coisas que o meu avô me disse, assim, quando ele estava já no seu processo de ida, foi para que eu não repetisse, para que eu não cometesse os mesmos erros que ele. E aí toda uma reflexão que eu estava tendo a respeito de saúde, a respeito do corpo, de alimentação, tudo isso veio muito forte, porque ele tinha inúmeros problemas de saúde por conta de uma má alimentação. E já com o nascimento do Dudu, eu já tinha parado para pensar sobre isso, porque eu falei, caramba, eu queria muito que o meu filho tivesse uma boa alimentação. Só que eu percebi que para que o Dudu tivesse uma boa alimentação, eu precisava de uma boa alimentação, porque ele não aprende comigo colocando a comida na frente dele. Ele aprende vendo o que eu estou comendo. Então, teve uma época que eu queria muito que o Dudu comesse couve. E ele não comia de jeito nenhum. Aí o que eu fiz? Eu preparei couve durante uma semana. Eu não punha no prato dele, mas eu comia na frente dele. Eu sentava e comia. E ele ficava olhando. Quando foi depois de uns 3, 4 dias, acho que foi isso, ele começou a pedir para comer. E pasmem, ele ama couve. Ele come couve pra caramba. Às vezes ele pede pra eu fazer couve. Porque eu percebi que não era só sobre dar ali pra ele, come aí. Não, eu precisava dar o exemplo. E uma coisa que sempre pegou muito pra mim era a questão dos doces. Até pelo exemplo do meu avô, que tinha diabetes e comia um doce danado. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, caramba, na verdade eu preciso melhorar a minha alimentação, porque eu já estava ali sentindo no meu corpo algumas consequências da alimentação que eu estava tendo. Então eu comecei a diminuir o açúcar, eu comecei a comer de uma outra forma, que não é fácil fazer essa mudança. Foi bem difícil, na verdade. Foi 1 ano assim da minha vida
bem desafiador, sabe? Porque as nossas emoções, elas estão 100% praticamente, vamos dizer 100%, para não dizer 100%, vamos dizer 99%, atreladas com o nosso emocional. Então, eu como muito doce, não porque eu preciso de doce, porque de verdade a gente precisa do doce, a gente tem vontade do doce, mas existe um limite, um equilíbrio, uma harmonia que precisa haver. Só que quando a gente entra com um açúcar branco, por exemplo, que é viciante, esse equilíbrio ele não existe mais. Porque agora não é mais porque eu tenho uma necessidade, é porque eu tenho um vício que está totalmente atrelado com uma emoção que está fora do lugar. E aí precisa haver uma investigação interna muito profunda para entender o que está acontecendo. E eu resolvi que eu ia mergulhar nesse processo. Eu fiz terapia. O tempo todo eu ia usando a astrologia ali junto comigo para entender no meu mapa astral como que eu ia lidar com aquilo, onde que estava aquilo. E aí eu ia analisando camadas mais e mais profundas disso, né? E fui chegando numa transformação na minha alimentação. E quando foi no meados do meio do ano passado, eu já vinha, né, desenvolvendo bolos que eram sem açúcar, eram bolos mais naturais, sem conservante, sem tanta porcariada, sabe? Pro Dudu comer. E eu amava aqueles bolos, ficavam muito gostosos e a gente comia aqui em casa. Até que no meio do ano passado, diante de tantas transformações, né, fazer o que eu fazia antes já não fazia mais sentido. E aí eu senti que estava na hora de eu realmente me reinventar. E foi onde começou a nascer a Dudu Cakes da Mamãe. Que eu acho que naquele tempo eu ainda estava gestando ela, sabe? Mas a Dudu Cakes da Mamãe, ela nada mais é do que a materialização dessa nova mulher que está saindo daqui. Que é uma confeitaria de bolos saudáveis, de doces saudáveis. Cada receita que eu coloco ali, eu vou desenvolvendo elas, eu vou escolhendo ingredientes, eu como aquilo ali por um bom tempo, faço um bom teste para ver se realmente tá bom, se tá saudável, como que eu me sinto depois que eu como eu me sinto comendo aquilo no meu dia a dia, para daí sim eu começar a colocar esses doces para vender, como eu estou fazendo agora. Então, até quem quiser, quem tiver interesse em conhecer essa confeitaria, gente, me procura lá na outra rede, @dudocakes da mamãe. É uma confeitaria que está nascendo nesse novo processo. E hoje, mais do que nunca, eu sinto no meu coração de que está na hora de eu levantar essa confeitaria, de eu dar estrutura para ela, de eu dar vida para ela, porque realmente eu sinto que essa é uma forma de contribuição com a vida das pessoas, porque a nossa alimentação, ela é o básico para a gente ter energia de vida, para a gente ter disposição para cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, para a gente não chegar na nossa velhice capengando, sem conseguir se virar sozinha, sabe? E para a gente chegar na nossa velhice também. Então, a alimentação é uma dessas formas, e é a forma que eu tenho de contribuir, porque é algo que eu realmente tenho vivido no meu dia a dia, tenho trazido para o meu coração. Então eu sinto de verdade que chegou o momento de colocar isso para fora. E eu tô compartilhando aqui com vocês no podcast por 2 motivos, né? O primeiro, para chamar vocês para conhecer a confeitaria. A gente está localizado no interior de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, então as entregas elas são para Santa Bárbara e para Americana. Mesmo que você não seja dessa região e você quiser conhecer, você pode encontrar a gente lá por esse @, Dudocakes da Mamãe. Vou deixar na descrição aqui para vocês também. Então esse é o primeiro propósito desse vídeo, né? Que eu acho que chegou a hora de trazer isso aqui para vocês, de realmente tirar do meu coração e trazer para o mundo. Então eu vou indo aos poucos, no meu ritmo, porque sou só eu, né? Então estamos indo bem devagar, mas passinho de formiguinha, né? Devagar e sempre a gente chega em algum lugar. E outro propósito desse vídeo aqui, para vocês, especialmente aqui do podcast, a gente vai ter algumas mudanças na nossa estrutura, tá? Pensando em conciliar com a confeitaria, porque eu realmente quero que esse negócio cresça, tá? E espero que vocês de coração estejam torcendo por mim, porque olho gordo aqui não pega, tá? Energia negativa, você vai para lá. Aqui é só na torcida, é só coisa boa, né, Loba Maravilhosa? Então,
pensando em conciliar com isso e manter o podcast, porque eu realmente gosto muito de estar aqui com vocês, por mais que eu não esteja vendo vocês, mas eu gosto de gravar esses vídeos. A gente vai ter uma redução nos nossos vídeos, então os nossos vídeos daqui para frente, eles vão ser de segunda e quarta, e eu quero que o nosso podcast também ganhe estrutura. O nosso propósito aqui, ó, tô batendo meu martelo, esse podcast aqui ele vai ganhar estrutura. E aqui eu quero só loba maravilhosa com energia boa, hein? Quem tem energia negativa que tá torcendo contra, vai pra lá. Some daqui que energia ruim aqui não pega. Então a gente vai ter nossos vídeos agora de segunda e quarta. O meu propósito, o meu objetivo é estar lançando o vídeo para vocês já pela manhã, às 8 horas da manhã, para vocês começarem já o dia com a energia lá em cima. Então, eles vão ser vídeos agora mais estruturados, mais direcionados, com assuntos mais direcionados. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Eu conto de verdade com o apoio de quem tá aqui me ouvindo, quem tá aqui me assistindo, para que a gente comece esse novo capítulo, né? E quem não tá torcendo a favor, quem não tá em ressonância com essa energia, vai com Deus, pode se retirar. Aqui eu quero só lobas maravilhosas, mulheres de coração aberto, com o espírito aberto, com energia positiva, pra gente crescer juntas, pra gente caminhar juntas, porque é um momento da gente começar um novo capítulo. E é óbvio que nenhum novo capítulo na nossa vida, isso para mim e para você que está me acompanhando, ele não começa de mão beijada. O universo ele abre as portas para a gente e fala: vai, minha filha. Mas a gente passa pelos nossos desafios, a gente passa pelas situações e a gente vai desenvolvendo a nossa garra, a nossa força. Então, eu vou estar aqui compartilhando com vocês algo muito especial, tá? Algo muito profundo. Então, eu espero que aqui estejam lobas de firmeza, lobas de coração aberto, lobas com a energia lá em cima. E então, esses são os recados que eu tenho para dar. Com isso, o nosso próximo podcast aqui será na quarta-feira, às 8 da manhã. Eu estarei disponibilizando para vocês, tá bom, lobas? Pode ser que a gente tenha ali algum atraso, mas eu vou avisando vocês. Eu vou me organizar, me programar para fazer dessa forma, e até para a gente ter mais organização aqui nos vídeos também, tá bom? Então é isso. Depois, se você quiser compartilhar alguma coisa aqui nos comentários, enfim, era essa energia do podcast de hoje, dar esse novo passo, iniciar esses novos projetos, e é isso, lobas. Um grande abraço e eu tô esperando vocês aqui no nosso próximo vídeo.